Segurança em Foco. Vamos falar um pouco mais desse tema da semana, né? Intoxicação de pessoas que estavam fazendo uso de uma piscina em São Paulo. Como é que a gente garante segurança e saúde para quem faz uso disso? A minha convidada é coordenadora da Vigilância Sanitária de Cariacica, Renata Brega. E aí, Renata? Ei, bom dia, Fernanda, tudo bom? Tudo bem, obrigada aí pela sua gentileza. Renata, esse episódio aí que aconteceu numa academia de ginástica em São Paulo levanta um alerta gravíssimo, né? Quantas piscinas existem nesse Brasil? Né? E aquilo que era para ser alegria, o aprendizado, né, de nadar, de poder usufruir de um lazer, pode se tornar realmente uma situação de risco à saúde. Já se sabe exatamente o que aconteceu ali? Que mistura aquela que foi fatal? Então, um dos saneantes mais utilizados, né, para a higienização da água da piscina é o cloro. Então, até então, né, as investigações estão em andamento, a gente não pode entrar muito nessa seara, mas o que parece ali realmente foi uma mistura, né, do cloro, uma mistura inadequada, uma técnica, né, um procedimento utilizado foi inadequado. Então, gerou alguns gases ali, né, o cloro é altamente volátil, altamente reativo, e ele pode, né, formando gases, ele fica no ambiente. E ele, por ser mais concentrado, ele até desce, fica, né, no chão, e acaba que, às vezes, até aquela pessoa que estava manipulando ali tinha, né, um manobrista, que eles falam que cuidava da água da piscina, aquele né, funcionário, ele fez uma mistura, a gente vê num vídeo que aparecem os gases, e ele coloca, né, próximo ali à piscina que tinha um ambiente fechado. Então, esse gás, né, formado a partir do cloro, ele é tóxico. E aquilo ficou concentrado, a moça entrou, nadou e ali mesmo ela se intoxicou. Isso aí, né, eles até falam que exatamente por descer, né, muitas vezes as pessoas que estavam ali no entorno da piscina em pé, elas não estavam ainda sentindo. Então parece que quando eles começaram a mergulhar na piscina, como eles se concentram mais naquela linha da água, né, eles aí que foram sentindo ele mais forte. E aí eles já saíram da piscina e as pessoas foram se retirando do local, que até isso é o recomendado, porque como o gás está concentrado no ambiente, se eles tentassem dar um socorro ali, acaba que todo mundo, né, vai se contaminando ainda mais, então eles se retiraram do local. E o importante é isso aí também, né, o socorro rápido, porque ainda permanece, né, o composto, quando a gente já aspirou, ele está no pulmão, ele ainda vai ter, né, ele continua reagindo, por assim se dizer. Isso é importante da gente explicar. O corpo provoca um colapso, ou seja, essa intoxicação leva ao quê? Uma parada cardíaca? Então, é importante até a gente destacar, acho que principalmente, Fernanda, é o cuidado daquele profissional anterior, né? De ter aí um técnico, de ter uma pessoa que sabe realmente manusear aqueles produtos, principalmente em piscinas de uso coletivo, porque casos assim já aconteceram, né? A gente teve aí, quando começa a pesquisar na própria internet, né? Tem alguns casos aí, em 2018 também no Brasil, em São Paulo, parece que havia um caso em Campinas, teve outro caso, né, de intoxicação também no Ceará, em Fortaleza. Então, assim, o que vai acontecer depende da quantidade ali, da exposição, da concentração, mas pode ser realmente desde uma irritação mais leve, né, ou como no caso dela, que realmente foi, né, uma concentração muito elevada e que acabou levando ao óbito. Né, conforme informado, né, na mídia, seria realmente uma parada cardiorrespiratória. Entendido. Renata, e como é que passa-se da contratação desse profissional? Me parece que a academia também não tinha, né, alvará para funcionamento de piscina. Com a questão da reclassificação das atividades, né, que a gente fala em termos, por exemplo, da vigilância sanitária, de grau de risco 1, grau de risco 2, grau de risco 3, muitas dessas atividades locais que trabalham com piscina,
elas podem ser classificadas, a depender do município, como atividade grau risco 1, ou seja, não precisa ter exatamente a licença sanitária. Mas, ainda assim, né, ou ela pode ser uma classificação de risco 2, que a gente fala, que tem uma licença simplificada, o que informa da não necessidade do documento em si, da licença. Mas todos os requisitos sanitários e de cuidados, eles têm que ser mantidos conforme a legislação preconiza. Né? Então, é uma responsabilidade que a gente fala compartilhada, né? Mesmo quando a gente fala que é uma licença, que é um estabelecimento que não precisa de uma licença sanitária, o responsável, o proprietário, ele tem que cumprir com a legislação. Ele vai estar passível, sim, ainda de fiscalização, né? Então, ele tem que, a lei da liberdade econômica traz também essa responsabilização em cumprir as normas. Agora, o profissional que trabalha com a limpeza da piscina, o piscineiro, né? Ele não tem nenhuma formação, né? Ele meio que aprende assim na prática, não? Então, o importante é que nessas piscinas de uso coletivo, seja em clube, academia, né? É obrigatória a supervisão de um responsável técnico. Que é um químico? Então, ele pode não ser que aí, exatamente, né, com formação prioritariamente na área de química. Porque ele vai, então, ter, né, uma pessoa, ele não vai estar ali o tempo todo, né, aplicando e fazendo diretamente o procedimento de higienização. Mas ele tem que estar, o piscineiro, ele teria que estar instruído por um responsável, que conhece dos compostos, que vai explicar para ele, vai dar uma capacitação para o piscineiro para realmente, né, desenvolver aquelas atividades de higienização. E o responsável técnico também, ele vai acompanhar, com certeza, a compra, né, desses compostos, verificar qual é a diluição, verificar se eles têm registro junto à Anvisa. Então, é necessário, sim, ter um responsável técnico. Pode ser o piscineiro que vai efetivamente executar, mas ele tem que estar sob uma supervisão. Excelente, não é uma misturinha qualquer, né? Que você joga na piscina e bota ela para bater, né? Não é uma questão visual, né? Eu estou olhando aqui, a água está um pouco turva, né? E aí eu vou na tentativa e erro. Não, vou jogar isso aqui. São vários produtos que são utilizados e existe toda uma técnica. Até porque, como já falado, né, o cloro, por ser um componente muito, né, um composto muito reagente, até a forma, a diluição, como você vai aplicar, não pode realmente misturar com outros, porque você corre o risco, né, de ter uma forte reação e formação de gases. Renata, para a gente que frequenta, né, lugares públicos, né, ou até privados, para aulas de natação, por exemplo, a gente leva os filhos para aulas de natação, né? Tem que ter uma plaquinha lá, né, esse ambiente passa por um controle sanitário, tem que ter alguma informação? Então, a gente que, né, utiliza os espaços, né, sejam serviços ou consome produtos, a gente, né, como consumidor, a gente tem o direito também de obter informações. Então, também nada impede você chegar e querer, olha, eu queria saber qual é a periodicidade, como é que vocês higienizam, tem o controle, tem uma planilha de registro, né, do residual de cloro ou do pH, porque, assim, a gente tem, sim, aquela observação visual, lógico, né? A água tem que estar realmente transparente, as paredes e fundos, né? Quando você vai numa piscina que você pega, assim, aquela, a bordinha ali, né? Tem até limo, isso aí já demonstra que está falhando alguma coisa ali, pelo menos na periodicidade. Então, esse olhar para né, quem está usufruindo ali da piscina, seria essa questão desses cuidados e também o papel, né, que a gente tem ao utilizar a piscina, que é realmente, às vezes a gente acaba, não preciso tomar ducha, tem que tomar uma ducha, né, tem que ir no banheiro, não pode, né, urinar dentro da piscina. Por quê? Porque a sujidade, ela reage também com o cloro, consumindo o cloro, né, então ela deixa de ter aquele residual que vai garantir a qualidade e a manutenção da água. Então, são os cuidados tanto de observação visual quanto na própria higiene no uso da piscina, vai ajudar bastante. Isso. Renata, tem um ouvinte nosso, Giovanni, me perguntando se a regra é a mesma para todas as cidades. Então, a legislação, ela pode realmente mudar, pode ter alguma coisa mais específica, mas em princípio, né, existe uma legislação em relação ao produto, ela é nacional, né, da Anvisa, qual o produto, o registro, né, que ele tem que ter na Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
E a gente também tem normas da própria ABNT, né, que são normas brasileiras, que dão mais ou menos um parâmetro, mas muitas vezes o município ele até pega essa norma e republica, né, para ficar bem claro ali como que vai funcionar, seja naquele estado ou naquele município. Então, em termos de periodicidade de análise, lógico que tem que ter um controle, porque depende do fluxo de uso daquela piscina, mas muitas vezes, sim, tem uma legislação que vai especificar, você tem que fazer esse parâmetro aqui, ele vai ser diário, de tantas em tantas horas. Aquele outro parâmetro, ele vai ser semestral. Então, pode haver, sim, uma diferença. Então, é importante, né, quem tem essa piscina, está realmente buscando o órgão para verificar essa legislação local. Ok. Renata, obrigada, viu, pela entrevista. De nada, estamos à disposição, esperamos poder usufruir da piscina, né, com Com segurança. segurança, é isso aí.